Este livro é uma tentativa de compor um retrato transparente de como a renomada banda de rock dos anos 70, Daisy Jones and the Six, foi alçada à fama, assim como dos motivos que levaram ao seu abrupto e infame rompimento em Chicago durante uma turnê em 12 de julho de 1979. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Daisy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid, com tradução para o português de Alexandre Boyd. Esse é o segundo livro que eu leio dessa escritora, mas vocês já devem saber disso, porque a sensação que eu tenho é que desde que eu li Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, eu nunca mais parei de falar no assunto. E eu já falei também aqui várias vezes que eu comecei por Evelyn Hugo e tive uma dificuldade em continuar a obra dela com Daisy Jones, porque eu me interesso muito mais pelo rolê Hollywood do que pelo rolê da música. Mas enfim, uma hora esse livro tinha que chegar até mim. Eu tava cansada de ouvir recomendações sobre ele, até que eu ganhei ele de presente da minha amiga Ju, e eu senti que foi quase um ultimato, né? Aí depois, pra ajudar, a Tari, minha amiga, veio aqui e recomendou o livro nos 5 livros da vida dela, e assim, eu precisava parar de enrolar. Eu terminei de ler Reino Transcendente e eu queria um livro leve e altamente devorável, e eu peguei Daisy Jones, e ele cumpriu perfeitamente esse papel, porque eu comecei numa sexta-noite e terminei num domingo à tarde, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Bom, eu já vou, assim, quebrar a expectativa logo de início e falar que sim, eu continuo me interessando mais pelo rolê Hollywood do que pelo rolê bandas, e por isso Os Sete Maridos de Evelyn Hugo continua sendo o meu favorito da autora. Eu já gosto de falar logo porque eu sei que tem muita gente que favorita o Daisy Jones ou favorita o Evelyn Hugo. No meu caso, eu prefiro o Evelyn Hugo, mas isso não quer dizer que Daisy Jones não tenha o seu valor. Eu já vou dizendo que, mais uma vez, eu acho que essa autora é muito boa em se transportar para universos específicos, porque ela emerge a gente, né, em Hollywood, no Evelyn Hugo, e aqui ela vai, né, trazer a gente, então, pra esse mundo da música, das gravadoras, da trajetória de uma banda tentando fazer sucesso e no auge do sucesso, o que acontece com essas pessoas, o que elas têm que fazer pra chegar lá, o quanto da vida e da alma delas elas têm que dar no meio do caminho. Eu acho que ela faz isso muito bem. Inclusive uma amiga minha separou os livros da Taylor em 2 categorias, os de gente famosa, por assim dizer, e os outros, né? E ela disse que ela só gosta dos de gente famosa, que os outros são meio sem graça. Na real, ela nem leu os outros, mas é o que ela diz que ela ouve falar. E nessa categoria gente famosa, ainda tem o Malibu Renasce, que eu confesso não tenho tanta vontade de ler, e tem o Carrie Soto Está de Volta, que esse sim me chama muita atenção, porque a Carrie Soto é uma tenista, e eu acho que ela também vai mandar bem no mundo do esporte, que, by the way, também talvez me interesse mais que o mundo da música, mas enfim. Em Daisy Jones and the Six, a gente vai conhecer, como disse aqui a primeira frase do livro, a história de uma banda, né? Desde um pouco antes dela começar a fazer sucesso, começar a se criar, até a sua derrocada, né? O momento em que os integrantes se separaram e ninguém sabe por quê. O livro, ele tem um formato muito único, que é como se os integrantes da banda estivessem anos depois dando entrevistas sobre o fato. A princípio eu achei que era, sabe aquelas entrevistas em círculos, que tá todo mundo falando junto? Mas depois eu entendi que não, que cada um tá sendo entrevistado separadamente. E aqui, né, a entrevistadora juntou tudo e de maneira muito inteligente, colocou, né, respostas de pessoas diferentes falando sobre o mesmo tema logo em seguida. Então você vai acompanhando a história, à medida que ela vai acontecendo, pela narrativa de pessoas que vivenciaram essa história de formas diferentes e que estão aqui pra contar de formas diferentes. É muito bom quando tem uma briga, sei lá, envolvendo 3 pessoas e cada uma conta de um jeito, porque isso é o ser humano, né? Cada um guarda a sua melhor versão da história. A princípio, esse formato eu estranhei. Quando eu comecei a ler, eu pensei, tá bom, interessante, legalzinho, mas cadê o texto corrido? E aí eu folhei o livro e vi que não tinha texto corrido, e eu pensei, bom, vou ter que me acostumar com isso aqui. E eu acostumei. Eu acho que até por conta disso ele é um livro ainda mais devorável, porque você tem ali esses trechinhos de resposta e parece que você não vai conseguir parar de ler até terminar. E aí a gente vai, né, lendo sobre todos esses anos que se passaram na vida dessas pessoas que juntas formaram uma banda. A gente tem também alguns personagens extra-banda, né, como o cara da gravadora, como a biógrafa da Daisy Jones, a primeira fala é dela, inclusive. A gente tem a esposa de um dos integrantes, ou ex-esposa. Isso, né, a gente tem que ir lendo o livro pra saber no que isso deu. E a gente vai recebendo a coxa de retalhos dessa história. Ele é muito diferente de Evelyn Hugo nesse sentido, porque em Evelyn Hugo tudo que a gente tem é a voz dela, e a gente vive a verdade dela muito intensamente. Aqui a gente tem uma verdade absolutamente repartida, que a gente vai ter que aceitar, que a gente vai
escolher acreditar em um, acreditar em outro, ou não acreditar em ninguém e confiar que a verdade tá aí no meio do caminho. Então eu acho essa composição de história bastante interessante. Agora eu preciso falar de uma coisa que me incomodou bastante no livro, eu acho que é a criação da expectativa. Porque aqui a gente tem na orelha, nessa primeira página do livro, a gente tem na quarta capa todo um boom sobre, nossa, vocês finalmente vão saber o que aconteceu e por que essa banda acabou. E assim, eu esperava uma hecatombe pra separar essa banda, eu esperava algo absolutamente inédito, muito inesperado, e não foi o que aconteceu. Então eu acho que muito por conta dessa expectativa, eu acabei ficando frustrada no final. Então já tô avisando logo que é melhor ler o livro pra se divertir, sem criar muita expectativa num gancho, num grande suspense, porque eu achei que ela falhou nessa parte. Ela ficou me prometendo muita coisa e, sei lá, eu achei apenas um final de banda bem normal, por assim dizer. Mas, enfim, gostei bastante do livro. Como eu falei, prefiro a Evelyn Hugo por algumas questões que eu já mencionei, mas é um livro muito bom, um ótimo divertimento. Meu Deus, eu tava precisando muito disso. E vou dizer que, assim, eu dei muita sorte que eu resolvi ler esse livro, sei lá, 15 dias antes de sair a série. Então eu mal acabei de ler e eu já tô podendo assistir essa história. Eu sou lenta pra ver série, então eu sei que no momento que eu tô gravando já saíram 6 episódios, mas eu só vi 2 e eu vou assistindo bem lentamente mesmo, mas tá sendo bem gostoso ver essa história nas telas pouquíssimo tempo depois de ler. É como se eu tivesse acabado de fechar o livro e ele tivesse criado vida na minha frente, e já recomendo a série também, porque eu acho que o livro tá sendo bastante bem adaptado. E então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita pra me contar, se você é muito fã da Taylor Jenkins Reid, seu favorito é Evelyn Hugo, Daisy Jones ou ainda qualquer outro. Me conta também se a minha amiga está errada e os livros que não falam de personagens famosos também merecem uma chance, porque eu quero muito saber. Um beijo e até a próxima. Tchau!